Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje, graças a Deus, com mais um Podcross, o nosso podcast. E hoje estou com uma personalidade aqui, um amigo querido, tem muito tempo que eu queria ele aqui, agora ele aceitou meu convite. Estou falando de Giovanni Filho. Giovanni, seja muito bem-vindo ao Podcross. Prazer estar aqui, né, meu amigo? Eu torço pelo sucesso, já acompanho aí desde a primeira entrevista e a gente conversa bastante. Eu acho que o Podcross aí vai ser estouro, com certeza. Muito obrigado e o prazer, sem dúvidas, é todo meu de recebê-lo aqui. Para começar, Giovanni, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem é Giovanni Filho. Então, quem é Giovanni Filho? Eu acho que Giovanni é um cara justo, é um cara que às vezes é interpretado de forma diferente, mas eu acho que é um cara justo, é um cara verdadeiro, é um cara que teve uma infância bacana, filho de Ceabra, apaixonado por Ceabra, mata e morre por essa terra aqui. E eu acho que é um amigo que as pessoas podem confiar. Então, é o risco, né? Você falou aí sobre essa questão de interpretação, é o risco que todo político corre, né? E você que decidiu correr esse risco, né? Você já conhecia um pouco desse mundo desde a infância, né? Seu pai já foi prefeito da cidade. Você falou também sobre essa infância aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que começa a trajetória de Giovanni na política. Quando é que você decide ali? Já é pelos passos do seu pai, alguma coisa que você se apaixonou, no começo você queria outra coisa? Fala um pouquinho pra gente como é que dá início essa paixão pela política, essa vontade de entrar na política. Eu acho que é a questão da vivência mesmo, né? Quando meu pai foi prefeito a primeira vez, em 76, eu tinha 3 anos de idade. Então acompanhava, né, nas caminhadas, inclusive tem uma história interessante, que eu acho que com 6 anos de idade, então meu pai estava aí com 3 anos de governo, com 6, isso, os 3 anos de governo, eu fui atropelado no povoado do Soém. Meu pai estava conversando com o pessoal do lado da rua, e aí eu fui atravessar a rua e veio uma rural e me atropelou. Menino sem tanta noção. Com 6 anos de idade, eu estava com um macacão jeans e o ferro grudou no meu macacão e saiu me arrastando por vários metros. E foi um horror, entendeu? Um horror, eu machuquei bastante, então fiquei muito tempo sem ir no Soém. Depois, na minha primeira campanha de vereador, fui lá e fui o mais votado. Inclusive, o rapaz que atropelou, que não foi culpa dele, faleceu tem pouco tempo. E hoje eu tenho um carinho enorme pelo Soém, tenho muitos amigos no Soém. Mas eu nasci de novo no Soém, fazendo política, acompanhando meu pai. Então, eu acho que isso aí é que me faz estar na política hoje, né? Na campanha de 82, de Salvandi, a gente brincava, né, de carrinho nas beiras de rio aí, do Rio Campestre, fazendo carreatas. Sim. Então a política sempre teve dentro da minha, até da infância, das brincadeiras ali. Eu acho que aí não tem jeito de você sair, eu tento sair. Teve uma vez que eu resolvi não sair candidato a vereador, tentei sair da política e acabei voltando de novo. Então A política sempre tenta... exato. Sempre puxando. Então acho que vem daí, vem das histórias mesmo, na campanha de Erivaldo, eu com 18, 20 anos, já fui locutor da campanha, né? Gostava dessa questão de locução, de microfone, então foi pegando o gosto. Saí para Salvador para estudar, mas acabei voltando. Minha mãe era vereadora, já de 2 mandatos, e eu acabei assumindo o lugar dela, né? E tô aí, sobrevivendo. Fora essa questão da política, como é que é ser filho de vereador e de prefeito aqui na cidade, assim? Alguma coisa tranquila? Você tem mais o peso, assim, do nome? Como é que é? Rapaz, sempre fui muito tranquilo, né? A minha infância, por exemplo, quando meu pai foi prefeito, eu tinha 3 anos de idade, né? Sim. E da segunda vez eu tinha 16. Mas sempre fui muito tranquilo, eu sempre tive muitos amigos de infância, amigos humildes, mas amigos de coração, que dormiu lá em casa, que jogava bola junto, que a gente brincava junto. Eu tive uma infância muito boa mesmo, muito boa mesmo. Então, a prefeitura nunca atrapalhou. Nunca foi. E depois que você foi, assim, fora a parte de você ser filho de político, né, você se torna político. Existe, assim, uma diferença entre a amizade de política, a amizade pessoal, assim, como é que você lida com isso? Rapaz, graças a Deus, assim, eu tenho amigos, né? Meu pai sempre dizia que se você, no final da sua vida, você encher a palma da sua mão com os amigos, né? Se você tiver 5 amigos de verdade, você foi um cara realizado. E a gente tem, assim, quem mora no interior tem mais isso, né? Essa raiz. Nós temos amigos que às vezes passa 5, 10 anos sem ver e quando vê parece que conviveu ali
durante aquele tempo todo com amigo, porque são amigos realmente do peito, de infância, de coração e tal. Eu tenho vários amigos aí de infância, Lulu, Pedrinho do futebol, galera que a gente cresceu junto mesmo ali, acordando 5 horas da manhã para jogar bola. Então são amigos que... fazendo carrinho isso, carrinho do limão, jogando gude, peão. Então assim, são amigos que hoje não estão no meu convívio no dia a dia, mas quando a gente vê um carinho, um abraço gostoso. Então, graças a Deus o interior tem isso, eu tenho muitos desses amigos, sabe? Então é muito bacana isso. E a política traz novos amigos também, né? Traz algumas, não vou dizer inimigos, mas alguns adversários políticos, mas traz muitos amigos também. Hoje o natural da política. Hoje eu tenho uma amizade bacana com o Fábio, que é um cara, você sabe, reservado e tudo, mas é um cara que a gente bate um papo legal, conversa sobre outras coisas que não seja política. Então é um amigo que eu conquistei também. Da política, entendeu? Sim, você comentou aí, né, sobre seu pai ter falado, se você terminar a vida com 5 amigos, pelo menos. Quais são, assim, você acha, assim, os ensinamentos que você trouxe, assim, do seu pai para sua carreira política? Cara, para mim o maior ensinamento do meu pai sempre foi a humildade. Sim. Meu pai, na época, você abre uma cidade pequena, meu pai era coletor, depois mudou o nome, coletor era aquele que recolhia os impostos e tal, depois ele mudou o nome, hoje tem um agente e tem me passei o nome agora, se eu lembrar eu volto. Porque ele aposentou como delegado da Secretaria da Fazenda. Então, naquela época tinha um bom salário. Né? E meu pai sempre foi também empreendedor, fazenda de café, de gado. A gente tinha uma posição social financeira boa. Né? Então, e as coisas Seabra foram mudando. Pessoas que tinham menos oportunidade hoje são grandes empresários. E as famílias, né, tradicionais que se acomodou, ficou ali. Então, meu pai sempre teve muito orgulho de ser um funcionário público. Minha mãe foi professora a vida toda. Meu pai também foi professor no começo. Depois passou para auditor fiscal. Auditor fiscal o nome. Mas sempre teve orgulho de ser um cara humilde, um cara do povo, um cara... Né, a minha casa... Todos os dias almoçava 12, 13, 14, 15, 30 pessoas. Sim. Porque as coisas se abrem naquela época era difícil. Antigamente o pessoal vinha da zona rural, você só tinha a casa do prefeito para ir. Sim. Ou a casa do seu líder político. E meu pai sempre foi um grande político, um grande líder político. Então, isso se manteve na minha casa durante 20 anos. Sim. E eu cresci em cima disso, entendeu? Minha mãe trabalhando 3 turnos no colégio, de manhã, de tarde, de noite. Meu pai na prefeitura ou na vida pública, como funcionário público, e a gente cresceu em cima disso. Então, o maior orgulho, o maior legado que ele deixou para a minha família é a honestidade e a humildade. Isso é uma coisa que a gente não abre mão de forma alguma. Honestidade e humildade, sem dúvida. Até hoje, assim, né, nas campanhas políticas que a gente vê, sempre é ventilado o nome do seu pai até hoje, então, sem dúvida, é reflexo do cara que foi, né? Você acha que trazer o nome e o sobrenome do seu pai, né? Você é Giovanni Filho, o mesmo nome e sobrenome do seu pai, isso te trouxe mais vantagem ou pressão dentro da política, por ele ser um cara assim, visto de forma tão boa? Não, eu acho que trouxe vantagens, porque a gente tem amizades, como eu te falei, amizades antigas, Sim. que a gente preserva. Agora os tempos são outros, né? São outras épocas, mas também traz um peso muito grande. Eu me esforço, mas eu acredito que eu não chegue aí a 50% do ser humano e da pessoa que foi meu pai. Não só como gestor, posso até, se um dia tiver a oportunidade de ser um gestor melhor do que ele, mas como pessoa, o cara realmente ele era diferenciado. Não por ser meu pai, quem conheceu, quem conviveu sabe disso. Eu acho que eu tenho alguma coisa dele positiva também, mas tenho também o meu jeito também que Sim. veio comigo e tal, que não é igual a ele. Eu acho que eu sou mais esquentado, eu sou um pavio mais curto, meu pai era muito paciente. E isso é uma grande virtude para o político, né? Ouvir mais do que falar, e às vezes eu falo demais e isso atrapalha um pouco. Assim, mas o jeito. Os tempos vão mudando também, a gente vê, né? Que cada perfil vai se encaixando com um grupo de pessoas. Como é que é lidar também com as comparações? Porque acaba tendo, né? Alguém até distante fala assim, você vai ficar sabendo isso, claro, né? E Giovanni, como é que tá? Tá seguindo os caminhos do pai? Como é que é lidar com isso também? Então, é isso. As pessoas sempre cobram e falam. E tem gente que fala aí, os mais antigos, quando eu vejo encontro na zona rural e tal, rapaz, se você for igual ao seu pai, você vai ser bom. Então, eu escuto isso todos os dias. Sim. E aí eu me esforço muito assim. Agora, eu acho que eu tenho muita coisa dele.
A questão toda, Cross, é que política é momento, né? Sim. Então, as pessoas, por exemplo, Giovanni é metido. Giovanni anda com um carro com vidro fechado. Que a gente sempre escuta essas piadas. Mas veja só. Quando se refere à política. Mas veja só um momento, porque assim, vamos botar aqui, Dalvo Leite, que é um grande político, um dos maiores políticos da história de Ceabra. Sim. Eu, menino, eu tô falando menino, eu com 10, 11, 12 anos, e Dalvo sempre foi um empresário bem sucedido de Ceabra e sempre gostou de carro, sempre teve carro bom. Então, naquela época que Ceabra não tinha nem carro com ar-condicionado, Dalvo já tinha carro com ar-condicionado. E eu nunca vi Dalvo com vidro aberto. Sempre vi Dalvo com vidro fechado e foi prefeito de Ceabra 3 vezes. Então, o que eu não gosto muito da política é da hipocrisia e da falsidade. Sim, porque as pessoas que às vezes talvez falam de você não é só aquelas mesmas que falam dele, né? Passa o pano para uns e outros, e acaba assim, pegando mais pesado. Aí o que eu escuto muita gente me fala, depois que me conhece, pô, eu achei que você era isso, que você era aquilo, você não é nada disso. Então as pessoas, o problema do ser humano é o pré-julgamento. Sim. Né? Você conversa com alguém por telefone, pela voz você já acha que aquela pessoa é baixa ou alta, então você já julga ali e às vezes já até condena, né? E sem conhecer. Então, eu acho que esse é um grande problema da política, é a hipocrisia e a falsidade. Isso me deixa um pouco possessivo, porque eu tento na política ser o mais verdadeiro possível. E às vezes isso é visto de forma negativa, porque o ser humano não está preparado para escutar a verdade. Principalmente até mesmo dentro da política, né? Exato. Que se acha que se ganhar ali tem que formar ali, né, um sistema ali dentro, então todo mundo tem que estar agradando todo mundo para todo mundo ter algum benefício. Quando tem alguém que tenta sair um pouquinho dessa bolha, é julgado. Realmente. Exatamente. E outra coisa, às vezes o eleitor ele prefere ser enganado do que receber um não. Ele prefere que você, vamos ver, talvez, amanhã e tal, mas amanhã, amanhã o cara vem de novo, aí talvez depois de amanhã, talvez, então, eu prefiro dizer que não, para que ele não precise voltar, porque se eu não tiver, como é que eu vou dar? Vou ficar enrolando o cara a vida toda? Então, não tenho. É um compromisso seu, então, assim, né, com o seu público, sempre é isso, né, sim é sim, não é não vai ter enrola. Eu procuro não enrolar, eu estou no meu 4º mandato, procuro não prometer o que eu não posso cumprir, fico doente, fico sem dormir quando acontecem promessas que eu não posso cumprir. Isso mexe porque nem tudo está dentro da sua seara, né? Tem coisas que a gente vai prometer, a gente não, né? O político, como você, por exemplo, vai prometer que vai correr atrás. E é difícil, às vezes, até explicar para aquela pessoa, estou correndo atrás. Exato, não é, enrola, é correr atrás. O que é natural do político. É isso, eu entendo. Eu ia entrar nessa parte mesmo, você já falou, você está no seu 4º mandato, né? 4º mandato vereador. 4º mandato vereador. Então mostra também o prestígio fora, político. Né? Teve um que eu fiquei fora, que eu não quis disputar. Eu estava até como presidente da Câmara, foi na eleição de Fábio, eu não quis disputar. Eu quero falar um pouco com você mais sobre isso também, porque eu me lembro que você saiu como pré-candidato a prefeito, não foi? Isso. Você se lançou como pré-candidato e depois, no dia da convenção, a gente lembra que teve até um movimento, você chegando no carro, com o pessoal também da política e tal. Eu queria falar sobre isso. Como é que foi essa decisão de entrar, né, na pré-candidatura a prefeito e por que a decisão também de não continuar como candidato? Então, assim, eu não vou mentir para você que eu não tenho o desejo de um dia, se tiver a oportunidade, de ser prefeito de Ceabra. Claro que hoje, na idade que eu tenho, 52 anos, eu tenho muito mais maturidade, então não é aquela coisa que se eu não for eu vou ficar frustrado, não. Tá na mão de Deus, se tiver que chegar meu dia, vai chegar, também se não chegar, tudo bem, tá certo? Agora eu vou mudar pouco o que eu acredito. Que eu defendo, não vou vender a alma pro diabo, igual eu já vejo muitos políticos fazendo, inclusive apoiando outros políticos porque está na moda, para poder se aproveitar disso. Eu vou na minha linha, no que eu acredito. E com o Fábio não foi diferente. Graças a Deus, Croix, eu tenho uma relação boa com todos os políticos de Ceabra. Com o Dalvo Leite, que foi nosso maior adversário político, tenho uma relação boa, sempre frequentei a casa dele, nunca tive problema, com os filhos dele, com o Rochinha, um grande amigo meu, entendeu? Saudoso Rochinha, que infelizmente não está aqui mais com a gente, mas grande amigo, inclusive pouco tempo antes dele falecer, nós tivemos algumas reuniões políticas, até para poder ver se apoiava o mesmo deputado e tudo, então eu sempre deixo a porta aberta. Então, eu fazia parte do grupo de Rochinha, me lancei como pré-candidato, inclusive Neto, que é prefeito hoje também. E o Rochinha achou melhor naquele momento apoiar o doutor Fábio.
Não tenho nada contra o doutor Fábio. Tivemos várias conversas antes. Eu disse a ele também algumas coisas assim, da política que ele não tinha, né, essa expertise da política. Nós tivemos algumas reuniões e houve um momento ali que Fábio desistiu, né, anunciou que ia desistir. Muita gente me procurou. Eu era presidente da Câmara dizendo que teria que ser eu o candidato do grupo e eu tentei o contato com o Rochinha algumas vezes, o Rochinha não respondeu naquela época. O ano foi 2016, né? 2016. O Rochinha sempre foi muito descansado, então não respondeu. E aí eu achei por bem apostar no projeto novo, um projeto que Fábio estava falando, desenvolvendo. Inclusive, Fábio me falava assim, pô, bicho, parece que esse cara está participando das nossas reuniões, porque eu gravava os vídeos e eu falava justamente o que ele queria falar e o que ele pensava. Sim, muito parecido a linha de pensamento. Exatamente. Então, a gente conversou e se alinhou e eu não tive problema nenhum de apoiar Fábio, fui de cabeça erguida. Acho que tomei naquele momento a decisão certa para a Seabra. Foi um grande gestor e as portas com Rochinha sempre ficaram abertas. Porque é justamente isso, quando eu fui do lado de Rochinha, fui presidente da Câmara, eu só fiz ajudar a gestão de Rochinha. Como ajudei a de Fábio, entendeu? Como hoje posso ajudar a de Neto, não tem problema nenhum com isso. Como eu falei no começo do podcast, eu amo Seabra. Então, minha prioridade é Seabra. Os governos, Croix, eles passam. Né? São passageiros, são de 4 anos. Então, eu acho que eu apoiei Fábio, não me arrependo. Deixei a minha amizade com o grupo de Rochinha que eu tenho até hoje. Algumas pessoas, né? Quem estraga, quem estraga mesmo é o puxa-saco. O puxa-saco fica ali um pouco com raiva, fala um pouco ali, mas ele é puxa-saco, então o nome já diz por só. Agora, com Rochinha, com os vereadores, com os líderes políticos, eu sempre tive uma excelente relação. Como tenho hoje com o grupo de Neto. E apoiei a candidata de Fábio. Tinha um compromisso com o Fábio, apoiei a candidata de Fábio e tenho uma relação maravilhosa com o prefeito Neto, que é meu amigo pessoal, e com o grupo todo. Então eu me relaciono com todo mundo. Isso talvez também causa algumas invejas em alguns puxa-saco também. É só o puxa-saco mesmo que fala. Ai, legal demais isso aí. Mas deixa eu te falar aqui, mano. Você falou que foi vereador, né? 4 mandatos e tal, a gente acompanhou isso. Você foi vereador com o prefeito Rochinha, com o prefeito Fábio e com o prefeito Neto. Isso. Qual é, assim, o que você acha, assim, que teve mais... que se ficou um pouco mais estagnado, que te incomodava como vereador ver, assim, que o prefeito não fazia tanto pela cidade, que você precisava mais da cobrança do que realmente apresentar alguma coisa? Eu acho que Rochinha teve uma oportunidade que poucos prefeitos tiveram. Né? Rochinha conquistou uma amizade com o Jacques Wagner, né? Porque Rochinha, por uma questão também política, que Antônio Carlos veio aqui pedir voto para Dalva, e nosso grupo sempre foi carlista. E Rochinha, naquele momento, resolveu romper e apoiou Wagner com 2%, 3% da pesquisa. Eu me lembro que Rochinha recebeu Wagner na associação comercial, tinha 30 pessoas na reunião. 40 pessoas na reunião. Engraçado você falar isso assim, porque o cenário que a gente vê hoje na cidade é um cenário entendeu? inimaginável, né? E aí o Rochinha foi no escuro, foi porque estava chateado com o grupo de Antônio Carlos e deu certo. E ali eles fizeram uma grande amizade. Então Rochinha teve Jacques Wagner como governador. Rochinha teve Lula como presidente. Rochinha teve Gedel como ministro, que depois Rochinha, no segundo mandato, foi pro PMDB. Gedel veio aqui, não sei se você se lembra disso, pedir voto para Rochinha e prometeu um monte de coisa. E Rochinha, até pelos problemas de saúde dele, acho que foi muito descansado. Quando veio Fábio, né, mais jovem, com mais saúde, com mais vontade de correr atrás, mostrou que se você correr atrás, as coisas acontecem. Então acho que Fábio foi mais dinâmico, Rochinha é mais político. Conseguiu algumas coisas, mas acho que poderia ter conseguido mais. O SAMU, que foi inaugurado agora, é um projeto desde a época de Rochinha. Então nós estamos falando aí, de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então perdemos esse tempo aí, 15 anos perdido, entendeu? Então acho que muita coisa ficou para trás por questões de você... Seabra não suporta mais uma gestão acomodada. Seabra tem que ter um prefeito que realmente vá para cima, que bata na mesa se for necessário, entendeu? E Fábio fez muito isso. Você trabalhou na gestão lá, você sabe, eu trabalhei direto, fui secretário de governo de Fábio, depois fui secretário de obras, e Fábio não parava. Eu saía daqui para Salvador com Fábio todos os
dia, saía às 4 horas da manhã, meia-noite a gente estava aqui de volta. Bate e volta, No né? bate e volta, né? E ele sempre foi muito ativo, então acho que isso é importante, entendeu? Sim. Então, depois fui vereador no último mandato dele, ele já mais também um pouco mais cansado, mas O natural. é né? natural. Eu acho que, depois a gente pode falar disso, eu acho que a reeleição no nosso país é muito maléfico Sim. para o todo, para o gestor, para a cidade, para o financeiro todo. Acho que a reeleição não deve, tomara que acabe agora. Mas Fábio, no segundo mandato eu fui secretário de obras, ele freou um pouco, mas eu acho que foi um grande gestor. Uhum. E Neto está no primeiro ano ainda. Acho também que precisa melhorar muita coisa. Falo sempre com ele o que eu penso, o que eu acho que precisa melhorar. A gente tem uma relação boa. Mas está no primeiro ano, está no crédito Eu ia ainda. te perguntar sobre né? isso. Você acha que ele precisa melhorar em comparação com os primeiros anos dos outros também? Ou, tipo assim, tem margem ainda para melhorar? É só uma observação? Não, o que eu acho, Croix, é que a gente precisa defender Seabra com gestões crescentes. Né? Vamos só simplificar. Giovanni inaugurou o estádio municipal no ano de 1992, com alambrado, com arquibancada, com vestiário, com tudo. Só faltava gramar. Tá lá, Guanaizão. Aprovado pela Câmara. O que aconteceu de lá pra cá? Na gestão de Dalvo, 3 gestões de Dalvo Leite, 2 gestões de Dalvo, de Fábio, e 2 de Fábio e 2 de Rochinha. Pô, deterioraram o estádio. Sim, Pô. sim. Roubaram os alambrados para criar galinheiro e deixaram. Por quê? Porque foi Giovanni que construiu. Então, você precisa pensar para frente. Uhum. Fábio deixou aí, já aprovado, já com dinheiro em conta, com a reforma do mercado municipal. Sim. Pô, o Neto tá dando continuidade. Uhum. É do município, não é do governo do estado, mas está dando continuidade. E é isso que precisa acontecer. É o que você falou, né? O IH, Exato. Exatamente. Fábio fez 5 quilômetros de pavimentação até a Pedra da Molar. O que é que Neto precisa correr atrás? De terminar. Sim. Então a gente precisa pensar nisso. Você abre para frente. Você pega o exemplo de Lapão. Lapão, há mais de 30 anos, tem 2 ou 3 prefeitos que disputam para ver quem é que traz mais obra. Pô. Uhum. Isso é que é bacana, né? A alternância do poder. Né? A gente pode falar sobre isso também, que eu acho que a alternância de poder é uma coisa importantíssima. Então, Neto ainda está no primeiro ano. Acho que está um pouco perdido a gestão. Deveria ter entrado de uma forma diferente. Ele, com a experiência que ele tem, com a expertise que ele tem, de 3 mandatos de vereador, Isso. Jorginho tem mais 2. é uma opinião minha. Eu acho que deveria ter entrado de uma forma mais firme. Aproveitar a amizade com o governador, porque dizer a você aqui que os amigos sempre ficam para depois. A prioridade do governo agora é conquistar os inimigos. Então, se você, meu irmão, não correr atrás, Seabra vai ficar para trás. Com amizade, com tapinha nas costas, e aí pronto. Isso aí que você falou, assim, é uma observação que deve ser feita, né? Apesar de ser simples da gente entender, não é tão fácil de você pensar nisso dessa forma, né? E realmente é algo que faz total sentido, né? É uma crítica, assim, que tem bastante aqui na cidade, essas coisas que estão sendo feitas, né? Como você falou, muita coisa que já estava sendo deixada, assim, desde antes, né? Já era para ter sido feita e falou assim, vamos colocar lá agora, mas realmente está faltando vir mais coisa para nossa cidade, a gente, e assim, é o que a gente sente, né? Exato. E aí tem aquela outra coisa, Croix. Primeiro são os recursos do município. Uhum. Como estão sendo geridos os recursos do município? Está sobrando quanto? Está se fazendo o que com esses recursos do município? Uma coisa é recurso do município, outra coisa é recurso de emenda federal e outra coisa é projeto do governo do estado. Sim. Então você não pode deixar de fazer seu dever de casa. Então o que é que está sendo feito com os recursos do município? Que você abre arrecada bem. Sim. Se você enxugar a máquina, que se você equilibrar as contas. A gente viu muita coisa sendo feita, né? Depois daquele rompimento de Fábio. Exatamente. Com o governo do estado, a gente sempre via, né? Recurso próprio. É o que a gente mais ouvia falando. Exatamente. Né? A gente parou de então acho que um pouco disso. Tá faltando um pouco disso no governo de Neto. Uhum. Agora, nesse início de governo. Está no primeiro ano, ainda tem mais 3 anos de governo, espero que melhore. E espero que ele consiga as coisas que o governo está prometendo. Uhum. Porque são muitas promessas. Então espero que ele consiga, porque só Seabra vai ganhar com isso. Claro, né? A gente precisa comentar aqui, porque circulou nas redes sociais aí um vídeo seu, há pouco aqui, a semana passada eu acho, ironizando, né? Uma fala do governador aqui, onde ele falava sobre esses asfaltos se eu não me engano, era aquele da Lagoa da Boa Vista, que
daqui até a Lagoa da Boa Vista, né? Que ele falou que seguiria até o Gado Bravo. E você ironizando isso, né? Você sempre foi muito ativo, assim, nessa questão de ser contra o governo do Estado, né? É como você falou, em um momento aqui da nossa conversa, que você é um cara que tenta manter essa coerência. E como é que é isso? Você tendo, você estando na Câmara de Vereadores e tendo um prefeito que é, como eles falam, né, parceiro do governo do Estado. Acaba interferindo um pouco também na política municipal? Não, acho que interfere. Então, é o que eu estou falando, a política ela é de momentos. Por que Neto é prefeito de Ceará hoje? Primeiro, que ele sempre fez o dever de casa dele, como vereador, sempre foi um vereador atuante. A gente não pode tirar isso, sempre foi um vereador mais bem votado de Ceará, um cara gente boa. E as coisas convergiram para o lado dele. Fábio rompeu com o governo pelos motivos pessoais dele, foi uma decisão pessoal, não foi uma decisão política. Foi uma decisão pessoal dele, porque estava lá com a justificativa que ele já deu, cansado de correr atrás e não conseguir. Chateado, rompeu. Muita gente fala que houve interferência de Cajado e tal. Não, ali foi uma decisão pessoal de Fábio. A gente vê muito até, inclusive, falar o seu próprio nome, assim, né? Porque sempre foi dito aqui na cidade que você tem uma certa ligação com a CM. E tem o pessoal, e a Vani Filho acaba levando Fábio. Muito pelo contrário, eu tive com o Fábio uma semana antes deles decidir e falei com ele, não vá, meu irmão. Não vá porque politicamente vai ser ruim. Ó, isso aí eu não fazia ideia. Tive com ele uma semana antes. Uma semana antes, a CM Neto ele me cobrava muito. Eu fui candidato a deputado, porque a CM Neto disse, Giovanni, eu não tenho um palanque que você abra, você precisa ser candidato, porque eu não sei se o prefeito vem. Sim. E ficou realmente naquela expectativa do prefeito ir. E 20 dias antes da eleição, eu tive com o Fábio e falei, olha, tu não foi até agora, não vá. Seus deputados já estão lá. Se a CM Neto ganhar, Cajado tem a força de levar você para a CM Neto. E qualquer governador que ganha vai querer apoio dos prefeitos depois. Sim. Então era natural que Fábio fosse. Então Fábio podia ter ficado neutro, politicamente teria sido melhor. Mesmo eu sendo contra o governo do PT, a gente entende um pouco da política, né? Eu vivi a vida toda com isso. Então eu falei com ele, velho, não vá. Politicamente é ruim. Como estratégia política. E ele, do jeito dele, não me disse que ia, que não ia, porque a CM Neto estava cobrando muito esse posicionamento dele para poder ele vir aqui. Ou ele viria aqui com o Fábio prefeito, seria de uma forma, e se ele viesse aqui sem o apoio de Fábio, o evento seria outro. Sim, claro. Não teria tido aquela grandeza que teve, que foi um evento maravilhoso também, porque teve o apoio de Fábio. Sim. Mas falei com ele que politicamente ele não fosse. Uma semana depois, Fábio estava lá tirando foto com a CM Neto e sem eu saber, entendeu? Então não tive influência nenhuma sobre aquilo. Muito pelo contrário, eu disse a ele que não era bom. Engraçado você falar isso aí, porque realmente pega de surpresa. Você falou aí também sobre a estratégia de você, né? Você sair como deputado, e eu queria perguntar sobre isso. Você falou sobre alguns planos a mais, né? Você é um cara já dentro da política. Tem algum plano maior do que vereador, um cargo maior do que vereador, assim, para a carreira de Giovanni dentro da política? Já desenhado hoje? Não sonho, não vontade, porque você já demonstrou que tem, né? Ser um gestor da cidade, seja um sonho e tal. Mas tem alguma coisa assim, de caminhos assim, a algum passo um pouco maior, assim, para que realmente venha uma candidatura? Eu já tive mais vontade, não vou mentir, já tive mais vontade. A gente vai cansando também, né? São só 52 anos, mas quatro mandatos, só aí são 16 anos de vereador, não é fácil. Com 6 anos você já está sendo atropelado. Pois é, então. Mas veja, Croix, eu acho assim, primeiro, eu fui candidato a deputado estadual uma vez e fui candidato a federal agora, mais pelo pedido de ACM Neto do que por vontade minha, mas eu defendo que a Chapada Diamantina precisa de um deputado. Sim, a Chapada Diamantina hoje perdeu a referência, o último deputado aqui foi Horácio Matos. Hoje, os deputados vêm aqui, pegam o voto e vão embora. Não tem referência nenhuma, então uma região importante como a Chapada Diamantina não tem um representante. Primeira coisa é isso aí. A segunda é que eu estou há 20 anos sem o governo do estado. Vou completar agora 20 anos na oposição. Sendo oposição. Então você não tem muito o que fazer. Se caso o Neto ganhar uma eleição para governo e entender que o meu nome é o nome para ir para a disputa de prefeito, eu vou. Sim. Vou botar meu nome à disposição, com certeza, nessa eleição próxima. Já dessa vez, sem ser tanto só uma estratégia política, né? Algo já com coração. Se o grupo também de oposição entender que meu nome, naquele momento,
possa ser o melhor, como acharam que o de Neto foi. Sim. Você tinha Jorginho como pré-candidato, você tinha Léo Ataíde como pré-candidato, você tinha Neto como pré-candidato. O próprio E Marlon você Filho tinha já foi Marlon, você presidente, tinha né? Nenezona, então as coisas convergiram pro lado de Neto. Até pelo apoio e pela relação que Neto tinha com o governo. Sim. Isso fortaleceu a candidatura Isso ficou dele. muito claro, né? A gente, Entendeu? Então, eu, assim, minha história dentro da política, até de ver mesmo, é muito pequena aqui dentro da cidade, mas eu não me lembro de jeito nenhum de uma campanha que tenha vindo tantos representantes assim, que fazem parte do governo, né? Veio o senador, veio o deputado, veio o próprio governador, veio. Exato. Eu não me lembro de tanta campanha desse jeito. E veio mais de uma vez, né? Sim, é isso. Realmente não vejo. E Giovanni, a gente falou, né, sobre essa questão de Seabra ter estagnado um pouco, né, em certo tempo e tal. Você vê assim com bons olhos para o futuro da política da cidade. Você que acompanha a política vai mudando um pouco, né? A gente vai tendo assim uma percepção de que pode mudar. Você vê com bons olhos o futuro das próximas políticas, ou você acha que Seabra ainda precisa evoluir muito para que chegue num ponto assim ideal de política? Eu acho que precisa evoluir muito. Seabra é tão atrasada na política baiana, da mesma forma que o Brasil é tão atrasado na política mundial. Sim. A proporção é a mesma. Seabra precisa evoluir muito. Assim como a Bahia é pro Brasil. Exato, também, como a Bahia é pro Brasil. Seabra, se você pegar as cidades vizinhas, já fala por si só. Nós temos gestões aí de cidades, né, que a gente frequenta muito mais evoluída do que a nossa. Sim. E quando você imagina isso, você olhando um tempo atrás, isso fica muito mais escancarado, porque assim, Seabra era muito à frente das outras. Sempre foi. E talvez Seabra ainda seja à frente de algumas, em algumas questões. Claro que a gente não está falando aqui de ser melhor ou pior. Em algumas questões, a gente vê que encostaram mais, evoluíram mais que Seabra, apesar de Seabra estar um pouco na frente. Você, como político, Giovanni, nessa época, assim, como eu falei, né, você acabou pegando políticas diferentes. E hoje em dia tudo é muito virtual, tem muita coisa de internet. Como é que você lida com essas críticas que vêm de internet? Ou você acha que você consegue se blindar bem disso? Não, eu adoro receber crítica, Croix. Sim. Seja ela construtiva, seja ela... Claro que algumas críticas... Algumas maldosas. Algumas críticas maldosas e agressivas. Você... Mas eu sou calejado nisso aí. Mas você acompanha grupos? Acompanha grupo, debate. Tem um grupo aí por uma Seabra melhor. Queria até mandar um abraço pros meninos lá. Que eu sou o único político que debato com eles todos os dias. E coloco meus posicionamentos políticos. Não tenham medo disso. O que é que Seabra precisa, Croix? Você falou aí de futuro e de presente Seabra. Seabra precisa de um gestor que bata na mesa. Nós não temos. Nós não tivemos com Rochinha, não tivemos com Fábio e não vamos ter com Neto. Seabra precisa de um gestor que vá lá agora no governador e cobre a amizade dele. Cobre as 2 vezes que ele veio aqui bonitinho, subir no palanque porque Neto estava sendo favorito e falar que ia fazer A, B ou C. E agora? Cadê o A, B ou C? Nós estamos... É um governo novo ainda, o governo de Neto, mas é um governo que já vai fazer 1 ano. Só tem mais 3. Sim. E do amigo dele só tem mais 1. Já passou em 25%. O ano que vem é eleição, e aí? Cadê as coisas que foram prometidas? Você falou do vídeo aí, ironizando o vídeo. Porra, é o vídeo do governador que hoje é o ministro da Casa Civil, o ministro mais importante do governo Lula. E cadê, velho? Era pra estar tudo muito alinhado. Veio aqui com toda arrogante, falando mal do prefeito, com palavras até agressivas, desrespeitando o cidadão ceabrense, se achando tal, entendeu? Se achando dono do mundo, dizendo que gosta de gente, que trabalha com gente. E cadê? Que Jerônimo só ia inaugurar. Ele disse que ele ia fazer, Jerônimo só ia inaugurar. Então aquele videozinho, a partir de janeiro, ele vai ser colocado nas redes sociais todo mês. Até ele tomar vergonha na cara e cumprir o que ele prometeu. Então precisa ter gestores que cobrem isso. Sim, sem dúvida, né? Espero que Neto chegue lá pro governador e fale, governador, como é? Eu vou ficar como um mentiroso? A estrada do corredor do Velame, onde eu sou prefeito, eu sou filho de lá tem 5 vereadores hoje naquele corredor. Sim. Não é possível que não vai sair a estrada do Velame. Estão dizendo que a do Velame vai sair. A da Lagoa pode esquecer. Ano que vem. Vai ficar para promessa, né? Para ver se o povo vota de novo neles. E foi a do vídeo, né? Que tinha a promessa da extensão. Não é nem só vou fazer isso ainda mais. Não, prometeu a estrada até o Jatobá e prometeu a estrada até o Vale do Paraíso. Tá gravado e aí vai ser
vai ser explorado muito isso aí para poder ver se toma vergonha na cara e faça. Então é isso que Ceará precisa. Ceará precisa brigar. O povo de Ceará é um povo pacato. Sim. Né? Como brasileiro eu acho pacato, como baiano eu acho pacato, eu acho que se o povo fosse mais ativo, os governantes teriam mais receio da população, porque somos nós que escolhemos. Entendeu? Então, é uma estratégia, né? A gente falou muito aqui sobre estratégia política também. É uma estratégia, inclusive, que a gente vê do atual governo, por exemplo, ele não se importa mais com essas grandes cidades, não. Ele vem para esse povo mais pacato, como você falou, né? Com essa ideia de superioridade. A gente sente isso. Veja só, vamos lá, o governo. Eu acho que o governo está completamente perdido. Eu acho que Jerônimo é um governador fraco de posicionamento, um cara que é engraçado, se diz ser democrático e aquela conversa toda. Na eleição de 2022 perseguiu todos os prefeitos que não votaram com ele. Sim. Isso aí ficou claro. Sim. Foi lá em Jiquié, foi em várias prefeituras, fez campanha contra os caras. Aqui, certo? Beleza, aqui em Ceará, tudo, beleza, é o grupo dele, o cara não votou com ele, beleza, mas assuma seu posicionamento. Aí agora ele está aliciando todos esses prefeitos que ele foi pedir voto contra. Prometendo um mundo. E para os prefeitos que votaram com ele? Porque para Ceabra, o que é que veio do governo Jerônimo para Ceabra? Além de promessa, até agora. Nada. Começou ali uma reforma no estádio, a Passo de Tartaruga, uma barragem que já vem há vários anos, até agora não foi concretizada, uma pavimentação que é um sonho aí que ninguém sabe se vai sair ou não, então até agora nada. E já vai um ano de governo Neto. É só um ano, mas já é um ano também. Então é pouco e é muito ao mesmo tempo. Uhum. Entendeu? Então eu acho que a Ceabra precisa brigar mais. Sim. Esse gestor exatamente. Que cobre mais, que né? cobre mais. Como você que falou. bata na mesa mesmo. Você falou aí sobre essa questão aí, só ainda nesse âmbito baiano, assim, né, de política. A gente tá vendo, né, que muitos desses prefeitos aí que foram contra, inclusive, a base de Jerônimo, você imagina que o que esteja acontecendo, assim, alguns casos, né, muito clássicos, assim. Acho que o que mais surpreendeu, assim, pelo menos para mim, sem dúvida, foi o do Luiz Eduardo Magalhães, né? Mas a gente tá vendo alguns outros também, né? Você acha que é o que está acontecendo agora? Você acha que é uma percepção de política mesmo, pensando diferente de você, achando que o governo está bom, ou você acha que tem alguma coisa nos bastidores? Rapaz, eu acho que é uma percepção de poder. Né? Os prefeitos estão fazendo a parte deles. Primeiro que é uma instituição que precisa ser atendida. Sim. Primeiro que não tinha que estar tendo essa questão política. A eleição é ano que vem. Uhum. Então, se o governador vai em Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade, uma das mais importantes da Bahia. Sim, a questão do agro se ele vai lá e promete fazer algo que é de obrigação dele, por que eu politicamente tenho que seguir ele? Sim. Né? Então é incoerente isso. Minha posição política é o ano que vem. Então o que eu acho que os prefeitos estão fazendo é acreditando na promessa do governador. Aqui na cidade da Barra eu fiquei sabendo que o prefeito Nel, que sempre foi carlista, que o Jerônimo prometeu fazer o asfalto da cidade da Barra até sair de Boninal, passando pelo Baixio. E que se não fizesse, que ele não tinha compromisso de votar com o prefeito, com o governador. Sim. Vai sair esse asfalto? Igual a ele, tem quantas prefeituras na Bahia? Das 417 que ele está indo prometendo no mundo. Agora as redes sociais estão mostrando o tempo todo aí os prefeitos já cobrando, inclusive os deputados, ameaçando. 2 deputados já saiu da base, que foi Cafu e Nelson Leal, por promessas vazias. Sim. Então eu acho que muitos desses prefeitos que foram, irão voltar. O prefeito Júnior Marabá, de Luiz Eduardo, já deu declarações de que vai ver ainda a questão política o ano que vem e tal, porque primeiro que a região dele, a região bolsonarista, é uma região de direita. Sim. Mesmo ele indo para o governador, eu não acredito que eles ganhem a eleição dele de Luiz Eduardo. É engraçado que lá em Luiz Eduardo, citei Luiz Eduardo, né, por conta disso, né, desse contraste. Luiz Eduardo lá, por exemplo, na última Jerônimo foi o terceiro colocado, né, para governador. Ficou primeiro assim, então, depois João Roma e aí Júnior vai pagar esse preço de apoiar o governador por reeleição e perder dentro da cidade dele? É questões políticas. Gestão é uma coisa, política é outra. É isso que o governo ainda não acho que não pegou esse fio ainda, mas ele sabe que o ano que vem, quando começar a política, quando os prefeitos começarem a tomar suas posições políticas, sim, serão diferentes. Muitos desses prefeitos voltarão e apoiarão a Semineto, que eu tenho certeza que eles sabem, no fundo,
que é o melhor para a Bahia, não porque a Semineto é melhor, porque a alternância de poder é importante. Sim. E nós já vamos há 20 anos Sim, pois com um modelo de governo. É uma questão a mais, né? Eu sou assumidamente sou oposição ao governo do PT. Vamos lá, vamos sair um pouco dessa onda mais de estratégia política, mais tenso. Vamos deixar um pouco mais leve aqui, ó, mano. Eu queria fazer uma brincadeira com você aqui, de perguntas e respostas, só pra gente conhecer um pouquinho mais sobre Iovani Filho, né? Aqui na cidade, assim, eu queria que você falasse pra gente, assim, um bairro ou uma zona rural que você tem um carinho, assim, maior. Tem algum? Aqui na cidade eu sempre tive um carinho enorme pela Boa Vista. Sempre tive a identificação. Tem um porquê? Não, porque eu acho que meu pai sempre foi, né, sempre teve terra por ali, eu tenho muitos amigos lá e já ajudei muito, frequento, tenho um carinho enorme pela Boa Vista, mas eu tenho um Tamboril, que eu moro no Tamboril, fui morador do Tamboril a vida toda, mas não tem assim um bairro que eu não tenha nenhum carinho, que eu tenho amigos na cidade Tem algum que você vê, uma visão assim, já de político, claro, né? O pessoal, mas o político também. Você acha que tem que ter, assim, um olhar especial, que existe uma necessidade maior na cidade? Não, os bairros periféricos precisam de uma atenção melhor, né? Vamos falar ali, Vila Nova, sim, as pontas dos bairros aí precisam de uma atenção melhor. Acho que a gestão chega pouco nesses lugares aí, precisam chegar mais firme, com mais atenção. Sim, vamos lá, uma obra que você acha que mudaria, assim, total o aspecto, você abre a cara da cidade. Não precisa ser alguma coisa que está em andamento, não. Pode ser, sim, um sonho seu, alguma coisa que você imagina, assim, se abre, precisa disso. Primeiro é fazer a Praça da Embasa, né? A Praça da Embasa, velho, ali eu acho que qualquer pessoa que entra na cidade que vê uma praça daquele tamanho, da forma que está, sei lá... Um espaço daquele tamanho, né? Que não é exato, praça, é um espaço desperdiçado, entendeu? Então acho que o grande lance é aquele ali. Por exemplo, desde a época de Rochinha, que eu falo com ele, falei com o Fábio, já falei com o Neto, aquele terreno do lado do fórum é uma briga judicial, que se é da prefeitura ou se não é. Né? Com a questão com o sindicato. E desde a época de Rochinha, que eu sempre defendi resolver essa questão jurídica desses pontos, leiloar, porque a prefeitura também não tem, né, leiloar aquilo ali, porque ali é mais comércio, e construir, vamos supor aqui, um centro administrativo. Sim. Um grande centro administrativo. Ele que vem mudando, é a prefeitura. Exato, organiza. E gasta uma fortuna. Gasta uma fortuna com aluguéis e o município não tem um patrimônio. Então acho que uma das grandes obras que poderiam ser feitas em Ceabra é um centro administrativo bacana e aquela Praça da Embasa fazer alguma coisa legal ali, urgentíssimo. Eu também acho muito desperdício a Praça da Embasa. O principal é a água, né? Que até agora não chegou. Ceabra, você falou aí, vamos falar de atraso de Ceabra. Na primeira gestão do meu pai, nós perdemos a fábrica da Coca-Cola aqui porque não tinha água. Foi para Barreiras. Então, Ceabra também, apesar de crescer, você falou uma coisa interessante, que Ceabra, ela cresce, né? As outras cidades chegaram perto, mas Ceabra continua crescendo com as pernas próprias. Não tem ação da gestão. Olha a fábrica que o governador Paulo Souto levou para Itaberaba, que ampliou, inclusive pegou a rodoviária de Itaberaba, ampliando a fábrica, trabalha em 3 turnos, quantas pessoas empregam ali? São 1.500 pessoas ou mais. Você vai para Ipirá, tem várias fábricas. Para a cidade crescer, precisa gerar emprego. Ceabra cresceu muito, mas perdeu muito também, e perde todos os dias, com a falta de água e energia de qualidade, que aí já é um problema também já do país, da Bahia toda, né? Mas a água era uma coisa que já era para ter sido resolvida há muito tempo. Esse projeto da barragem, Davi, foi da primeira gestão do meu pai, em 80, e ainda não saiu do papel. Rapaz, é isso. E a cada ano que passa a gente vê os políticos vindo e prometendo que vai terminar, né? É impressionante isso. Mas enfim, agora eu queria que você falasse pra gente um político que você admira. Pode ser da cidade, pode ser do estado, pode ser a nível nacional, pode ser a nível mundial também. Um político que você admira. Se quiser dar mais de um também. O que eu admiro mesmo, infelizmente não estou mais aqui. Né? Meu pai, para mim, foi o maior gestor de Ceabra. Isso aí é comprovadamente com obras importantes, que a gente colhe os frutos até hoje, de alargamento de ruas, abertura de avenidas, construção de mercadão, de ginásio, de rodoviária, de trazer os polos estaduais para aqui, para Ceabra. Ceabra virou uma regional. Então, para mim, foi o maior político que teve em Ceabra, em termos de obras. Todo lugar que você vai da zona rural tem uma obra dele, você vê que o povo fala até hoje. Então, para mim, foi o maior.
E segundo, para mim, Antônio Carlos Magalhães. Para mim foi o maior político que a Bahia já teve, não vai nascer outro de forma alguma, com críticas e com controvérsias. O Toninho sabia gerir, sabia bater na mesa, e batia na mesa do presidente, e batia na mesa de qualquer um para defender a Bahia. E o PT fala aí de sistema ditatorial, mas o PT é muito mais ditador do que Antônio Carlos Magalhães. São outras maneiras, né? De ser ditador. Fazer, sim, mas sem dúvida. Exatamente. Então, para mim são falar com despejo críticas, né? Para mim são esses dois aí. Antônio Carlos, para mim, foi o maior político que teve no Brasil. Antônio Carlos por isso tudo que você fala que precisava haver no gestor da cidade, dá pra gente imaginar a sua identificação com ele, né? Essa questão de bater na mesa, de ir pra cima, de cobrar, de querer ver defender o certo fazer, sendo feito, né? É isso. Você ia fazer alguma consideração? Só para falar um lema que o Antônio Carlos tinha, que eu acho que ele é atual, um pouco agressivo, mas atual, é para os meus amigos tudo, para os meus inimigos os rigores da lei. Então eu acho que o prefeito de Ceabrense, ele tem que defender Ceabra. A todo custo. E a todo preço. Um governador da Bahia tem que defender a Bahia. A todo preço e a todo custo. Entendeu? Então acho que é isso que está faltando nos políticos hoje. Sim. Vamos lá, para tomar sua água. Você tomou na água, acabei interrompendo. Mas enquanto isso, eu queria que você pensasse aqui para falar para a gente também. Queria saber um elogio que te anima. Um elogio que você gosta de receber. Quando você recebe, você, tipo assim, dá aquele ar. Porque você escutar, pô, você é bonito, isso não enche os olhos, né? Mas tem aqueles elogios que as pessoas chegam e falam, a gente sente verdade. Ou um elogio que te anima, ou um que te animou, né? Algum que você se lembra, assim. Não, o que eu mais gosto é quando você é reconhecido pelo eleitor. Ou eu gostei que você foi verdadeiro. Sim. Isso para mim é o melhor. É difícil ouvir, porque o eleitor ele não gosta de ouvir a verdade. Infelizmente é isso. Mas alguns reconhecem isso e falam, pô, eu gosto de você porque você fala a verdade. Eu gosto de você porque você é direto. Sim. Eu gosto de você porque você não fica enrolando. Então acho que isso é bacana. No mais, velho, é quando a gente acerta, né? Quando a gente acerta que é elogiado, porque assim, eu arrisco muito. Por exemplo, na entrevista aqui eu posso estar falando coisas que vai desagradar a muita gente, mas eu vou com certeza receber alguns elogios, não tenho dúvida disso. A gente vive num tempo que falar bem-vindo, às vezes, acaba recebendo crítica de pessoas, não agrada todo mundo. Então... às vezes o bem-vindo hoje é homofóbico, isso, então assim, a gente não tem que se basear muito por isso não. Mas assim, ao lado de um elogio que te anima muito, uma crítica que você já recebeu que você achou injusto ou que te deixa para baixo? Eu acho que a crítica que mais me deixa um pouco triste, que me incomoda é a questão da mitidez. É falar que Giovanni é metido, eu não sou. Eu posso ser displicente, né? Eu posso estar com a cabeça em outro lugar e passar e não falar com você. Ou às vezes você passa pela pessoa e você vê a pessoa, mas você só vai lembrar de que não falou com a pessoa quando você está lá na frente. Sim, a cabeça... E o político não pode correr esse risco, que às vezes isso acontece comigo. Sim. Mas eu acho que eu não sou. Se eu fosse, não tinha problema nenhum em assumir, mas eu não sou. Eu sou um cara simples, eu sou um cara humilde, de boa, né, tranquilo, não tenho muita vaidade com luxo, com nada disso. Então eu sou um cara tranquilo. Sim. Gosto de perfil centrado, mas tranquilo. Gosto de zona rural, gosto do povo da zona rural, gosto de comer buchada, feijoada, então gosto de comer galinha também na casa do povo. É o tradicional da trinca da cidade. Gosto. Não gosto de ser explorado. A pior coisa do mundo, Croix, é quando você vai na rua, você vai... Às vezes você quer andar na rua até para as pessoas te verem, você conversar e tal, e você encontra um cidadão na rua e ele já estava indo naquela farmácia comprar um remédio. E aí quando te vê e fala assim, pô, eu tava precisando mesmo te ver. E aí... Olha essa receita aqui, ó. Olha essa receita aqui. Eu já tava lá indo com dinheiro, pô. Esses dias eu passei na frente dos amigos ali, que estavam tomando um ali no bar, e aí um passou e me gritou, ei, vem aqui pagar uma pra nós. Isso me incomoda. Pô, vem aqui tomar uma com a gente. Porque talvez se você não fosse político, não te chamaria da mesma forma. Não, vem aqui tomar uma com a gente. Explorar. Aí você vai tomar uma e você paga lá 5, 6 cervejas, 10 cervejas, de boa. Agora, vem aqui pagar uma pra gente. Quer dizer, você é político, você tem a obrigação de vir aqui pagar uma pra gente. Isso me incomoda. Sim. Me incomoda muito, porque você perde o prazer de estar ali, entendeu? Eu entendo muito isso.
Vem cá, você falou aí que gosta muito de zona rural, mas um carinho assim que você tem mais, zona rural ou zona urbana aqui, sede? Da nossa Eu cidade. gosto mais da zona rural. Você gosta mais da zona Gosto rural mais que da zona daqui rural. da sede? Gosto, porque o povo da zona rural é mais acolhedor. Uhum. Mais acolhedor e é gostoso você andar na zona rural, bater papo. Nessa mesma linha aqui, mas só um parêntese aqui. Politicamente, você sente mais força aqui na sede ou na zona rural? Eu sempre fui meio a meio. É? Em todas as minhas eleições, sempre fui meio a meio. Sim. Sempre dividi bem essa parte de votos. Sim, vamos lá. Queria que você falasse uma palavra ou uma frase assim que define Ceabra pra você, a cidade. Cara, Seabra pra mim é tudo. Eu tenho um amor pro Seabra que. Aquela sensação que você tem vontade de abraçar, sabe? Sim. Aquela coisa de que quando Seabra ainda tinha um morro ali, né? É porque a cidade cresceu muito, você vê as luzes lá de longe. Mas antigamente, eu sou um pouco mais velho que você, antigamente a gente vinha de Salvador, de outra cidade, eu e minhas irmãs e tal. A gente vinha disputando pra ver quem via Seabra primeiro. Porque quando você fazia aquela curva, você não via Seabra ainda. E ali tinha 2 morros, onde tem a construção, hoje tem um prédio de Zé de Amélia ali era um morro. Sim. Então tinha 2 morros ali. Então entre um morro e o No outro, Cruzeiro ali, você fala? isso, o Cruzeiro. Você só via Seabra entre um morro e o outro. Sim. Quando você terminava de subir a ladeira, entre um morro e o outro, você via Seabra. Ah, que legal. Então era uma sensação, assim, uma alegria enorme quando a gente chegava em Seabra. Você ia estudar fora, que eu fui estudar em Salvador e fui pra fora. Então quando chegava as férias, entrando de férias hoje, pegando ônibus e indo pra Seabra. São João, se não passasse Seabra, eu fui tentar passar alguns São Joões fora de Seabra. No meio de São João, eu peguei o carro de madrugada e vim embora para Seabra. Então, aqui pra mim Seabra é a minha vida. Eu amo e tal. Mudou muito, mas eu tenho um amor enorme por essa terra. É um natural também, né? E acho uma cidade bacana, hospitaleira, povo bom. O povo de Seabra é um povo muito bom. Tá. E vem cá, aí você falou de Seabra e Giovanni agora, nenhuma palavra, uma frase. Giovanni, numa palavra, numa frase. Aí você me pegou. Velho, eu acho que o Giovanni é isso, é a questão do verdadeiro, velho. Eu acho que é isso aí. Às vezes minha verdade não é a sua. Né? Quase nunca vai ser. E o bom da vida é esse. Exato, né? Mas eu procuro sempre ir com a verdade, sempre. Eu acho que é isso. Eu acho que a Giovanni, a questão é ser verdadeiro mesmo, é procurar ser verdadeiro. Legal, procurar enganar o menos possível. Na política é difícil, mas Pois é. Giovanni está chegando aqui ao fim. Eu queria que você usasse agora esse tempo aí para você fazer um agradecimento, encerrar da sua maneira. Bom, é um prazer enorme estar aqui no Podcross. Torço muito por você. Você é um cara bacana. Disse que não vai mais ser candidato na política, mas eu acho que é um desperdício. Eu acho que os jovens ceabrenses precisam engajar na política. A política ela é importante, Davi. Uma das coisas que eu deixei de mencionar aqui, mas que dá muito prazer pro político é quando você consegue alguma coisa. Sim. Que seja uma regulação, que seja um exame, que seja uma obra. Pô, isso é um prazer enorme você falar assim, pô, eu consegui realizar. Né? Por isso que a questão do executivo é bacana, por isso que eu falo com o Neto todos os dias, velho, não perca essa oportunidade que Deus te deu. Ela é única. Sabe? Eu sei que Fábio, ou que Rochinha, ou que meu pai talvez não tenha conseguido realizar 50% do que pensaram em fazer e tal, porque não consegue mesmo, mas o que conseguiu fazer é muito prazeroso, sabe? E então eu carrego isso comigo, a política traz isso. Então eu acredito que os jovens precisam continuar a política, você é um cara bacana, você precisa continuar na política, pode até não ser na cabeça de chapa, disputando isso. diretamente, mas não sair da política, porque a política ela faz parte do nosso dia a dia. Na verdade, o que me incomoda não é a política, é o processo eleitoral, que eu acho algo muito árduo. O sistema eleitoral brasileiro ele é muito sacrificante. É isso. Mas isso realmente é. Mas torço muito por você, eu tenho certeza que o Podcross vai bombar, vai ser sucesso, entendeu? Você é um cara comprometido. Um cara verdadeiro também, a gente se identifica muito. A gente joga junto e a gente conhece o temperamento das pessoas quando o cara é verdadeiro, quando o cara trabalha pelo certo. E quem trabalha pelo certo sempre conquista e consegue os bônus. Então torço por você. Agradecer essa oportunidade de estar aqui. Espero que ano que vem, que é o ano eleitoral, a gente possa estar fazendo alguns debates, né? Trazer aí alguém da outra ala para a gente debater, fazer uns confrontos. Né? É importante.
E aí espero vir mais vezes, é um prazer enorme estar aqui, eu adoro estar debatendo e discutindo política, discutindo ações sociais, apresentando ideias, discutindo minha terra, que eu amo. Então é um prazer enorme, foi bom demais estar aqui com você. Então é isso, Giovanni, eu quero te agradecer muito mesmo, assim, pelas palavras, primeiramente, né? Muito obrigado de coração. Agradecer também você ter aceitado o convite de vir, né? Falar um pouquinho sobre você. Claro que tem muito mais pra gente falar. Quero que você saiba que esse microfone está aberto para você, quantas vezes você quiser vir. E eu espero mesmo que a gente converse mais vezes. Ano que vem é um ano político aí, então essas suas ideias com certeza serão muito bem-vindas aqui para a gente discutir bastante. E para você aí, muito obrigado pelo carinho de ter ficado com a gente aqui até agora. Semana que vem a gente está de volta com mais um Podcross. É isso aí, e coloque aí seus comentários, suas críticas e seus elogios. Vamos bombar aí o Podcross. Valeu, um abraço. Valeu.